pelo dono. Ser conosco. Boa. Não.
encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, a seu abrigo, pois gozarei, paz e alegria infinita. Sob suas asas, promessas preciosas, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo balançarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei, paz e alegria infinitas. De pé, então, vamos cantar o hino 486, Sal da Terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Podeis assentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Eu vou contar uma história sobre uma pessoa na Bíblia
que começa com D. Você sabe alguém que começa com D? Em inglês e português é igual, é D. Quem será? Quem é alguém da Bíblia que começa com D? Tenho Não é Daniel. Tem outro? Davi. Yes! É o Davi. O que você sabe sobre Davi? Você conhece alguma história de Davi? Ele matou Golias. Golias, isso bem, ele matou Golias. Isso é uma história, yes. E ele era muito forte, então ele tinha muitos músculos fortes. Não, né? Ele era pequeno, e Golias que era o grandão, fortão com muscles, né? Mas Davi tinha força, sabe aonde? Aqui, ó. Porque Deus dava força para ele. Ele tinha outra força que estava dentro dele, porque era Deus que dava. Então, Deus pode fazer você forte e poderoso, porque Deus dá a força dele para você quando você precisa de ajuda. Então, eu vou contar outra história de Davi. Ele já está um pouquinho mais velho. E Davi tinha um rei, que era o rei Saul. E o rei Saul, ele era um bom rei, sabe? Mas aconteceu que o rei Saul começou a não orar mais a Deus. Ele começou a ficar longe de Deus, não orava, ele não ouvia o que Deus queria que ele fazia. E ele começou a odiar o Davi. He hated David. Hate, but real hate, that he wanted to kill him. Ele odiava Davi e queria matá-lo. E Davi fugiu, porque ele ouviu que o rei queria matar ele, ele fugiu. Mas sabe, Davi sempre orava a Deus, Davi sempre conversava com Deus e fazia o que Deus queria que ele fizesse. Ele era obediente. Então ele estava pertinho de Deus. Então aqui nós temos Davi pertinho de Deus e Saul longe, longe de Deus, porque ele não orava mais. E o que aconteceu? Que Saul queria matar Davi e Davi fugiu para o deserto. E lá tinha uma caverna. E aconteceu que Saul estava com 3.000 homens e soldados para caçar o Davi e matá-lo. Mas aconteceu que ele estava no meio do nada e o Saul precisou... Ele entrou na caverna. E ele entrou na caverna sozinho. E Davi estava lá perto com alguns dos seus homens, que Davi também tinha os amigos dele, soldados que estavam junto com ele. Só que Saul não sabia que ele estava assim pertinho de Davi. E Saul entrou na caverna sozinho e ficou lá um pouquinho. E Davi pensou, agora é minha chance. Não, os amigos do Davi falaram, agora é sua chance, Davi. Vai lá, pega a espada e... Que nem você matou Golias, mata Saul porque ele quer matar você. Vai lá e faz isso. Aí Davi falou, você acha que Davi gostou da ideia? Não, porque Davi é um homem de Deus e obediente a Deus. Ele falou, não, isso não é uma boa ideia, porque Deus escolheu Saul para ser rei. E ele ainda é rei. Então Deus não quer que eu faça uma coisa dessa. Apesar dele me odiar e querer me matar, não vou fazer isso. Ele fez outra coisa. Vou te contar o que ele fez. Saul estava sozinho dentro da caverna. Davi entrou lá sem Saul ver, escondido, very sneaky, pegou a espada e cortou um pedacinho da roupa do rei Saul e saiu de novo. E Saul não viu nada, não ficou vendo, nem sabia que Davi estava ali. Depois, quando o rei Saul saiu da caverna, Davi já estava um pouquinho longe e ele falou, Rei Saul, olha aqui o que eu tenho na minha mão. Aí o Saul olhou, olhou a roupa dele, tinha um pedacinho que estava cortado. Aí o Davi falou assim, olha, o Senhor é o Senhor ama você, misericordioso. E é uma palavra grande que diz que
eu podia ter te matado, mas o Senhor é poderoso e eu não fiz isso porque o Senhor escolheu você para ser rei. E aí Saul viu que Davi podia ter matado ele, mas não matou. E Saul estava querendo ir matar Davi, e Davi podia ter matado ele, e ele não matou. Depois disso, então, saiu Saul e decidiu que ele ia agora orar mais a Deus, porque Davi mostrou para ele que Deus é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Então, quando você tem algum problema, porque sabe, era um grande problema de Davi, que Saul queria matar ele, e então Saul confiou em Deus. Então, em qualquer problema que nós temos que confiar em Deus, porque Deus é muito mais poderoso do que Golias, e Deus é muito mais poderoso do que um rei ou o rei Saul, e ele pode ajudar você a fazer as decisões certas. Então, você pode ser forte como Davi, tá bom? Vamos orar a Deus então para lembrar isso. Papai do céu, obrigado pela história de Davi e Saul. Pela história de Davi e Saul. Ajuda-nos sempre A a lembrar lembrar que você nos dá força. que você não dá força. Que você nos dá força Que você nos dá força. para enfrentar Para enfrentar todos os problemas. todos os problemas. Amém. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água. Bom dia, irmãos. Para quem eu ainda não disse bom dia, feliz sábado. Só 2 rápidos anúncios. Nós teremos esse programa da conferência, que é E a Noiva Vestiu Branco, no sábado, dia 17 de maio. É um programa especial para adolescentes, para as nossas jovens adolescentes da igreja. É um programa falando sobre pureza, sobre como se preparar para o casamento, sexualidade, etc. e tal. Por favor, os pais, se vocês ainda não inscreveram as suas filhas, tem uma pequena taxa para passar o dia e vão ter preparativos como café da manhã, almoço, etc. e tal, preparado para as meninas. Por favor, seria um programa interessante para as meninas da nossa igreja. Do dia 17 de maio, então. E também nós teremos amanhã o nosso piquenique do Dia das Mães. Desculpa. É eu que tinha que passar, né? O nosso piquenique do Dia das Mães vai ser nesse parque, McKell Park. Esse local fica em Darling Point, fica próximo a Vaucluse, Bondi, para os lados de Bondi. É um parque muito bonito, uma vista muito bonita da água, da Harbour Bridge, etc. e tal. Se estiver sol, nós teremos o piquenique. Se estiver chovendo, infelizmente, nós teremos que cancelar. E fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Feliz sábado a todos. Desculpa, se nós tivermos o piquenique, por favor, levem comes e bebes e um suco, por favor. Obrigada. Deus tem feito depender a proclamação do evangelho do trabalho e dos donativos de seu povo. As ofertas voluntárias e os dízimos constituem o meio de manutenção da obra do Senhor. Dos bens confiados aos homens, Deus reclama uma porção definida, o dízimo. A todos ele deixa a liberdade de decidir se desejam ou não doar mais do que isso. Que nós possamos ser liberais.
Querido e bom Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de devolver o Teu dízimo e de podermos contribuir com as nossas ofertas, meu Deus. Sabemos que tudo provém de Ti. Muito obrigada por isso. Ser com todos nós neste culto é o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. De pé, então, vamos cantar o hino para começar nosso culto. 93. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele no lar perenal morarei. Num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido e amorável Pai, que habita nos mais altos céus, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos porque podemos estar aqui te louvando, te agradecendo, Pai. Venha ser com cada um aqui presente, o Senhor sabe o que vai no coração de cada pessoa aqui, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, as nossas limitações, Pai. E se alguém aqui está passando por algum problema, Pai, que não vê solução humana, que, Pai, possa olhar para a cruz, possa olhar para Ti e entender, Pai, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso mantenedor. Venha ser com o nosso irmão José Aldoni, que vai nos proferir a palavra hoje, que ele seja derramado, que ele seja incumbido do Teu Santo Espírito, Pai, e que nós possamos sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua graça. Venha ser com o restante da programação, que tudo que nós façamos aqui seja somente para a Tua honra e glória, Senhor. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome por amor de Jesus.
Amém. Bom dia a todos e um feliz sábado. Eu já senti a tua mão, senti bater teu coração. Lembro de ver o dia anoitecer sem sentir solidão. Meu bom pastor, contigo andei, mas em meus passos fraquejei, e ao tentar sozinha caminhar, em trevas me afundei. Consigo esquecer do que fizeste em mim. O meu sofrer me faz sentir como era bom quando eu vivia, Pai, para te servir. Sem tua forte mão, somente me feri. Estou cansada de lutar sem conseguir saída achar. Já não tenho mais forças pra lutar, então só me resta te clamar. Procura-me, Senhor. De quem são esses braços fortes a me envolver? Que voz tão mansa eu começo a reconhecer. Eu pensava que ninguém estava a me escutar, mas meu bom Jesus veio me buscar. Hoje sou ovelha resgatada e sigo meu pastor. Perdida eu estava, ele veio e me encontrou. Só precisei clamar e esperar no seu amor. Outras ovelhas ele quer salvar com seu poder, e uma delas é você. Erga o clamor, basta dizer
procura-me, Senhor. Procura-me, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma... Ok. Mais uma vez, bom dia e feliz sábado. Que privilégio nós temos de nos encontrarmos aqui esta manhã e cantar precioso é Jesus para mim. Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos, ou podemos ter. Nós vivemos um período da história da humanidade muito importante, muito cheio de desafios. Nunca houve tanta ciência, nunca houve tanto avanço em telecomunicações. Até no espaço o homem pode viajar. Mas espiritualmente falando, e eu digo isto com uma certa dor no coração, há escuridão. E Deus nos incumbiu, como igreja, como povo, a responsabilidade de passar a luz do Evangelho para todos. E essa luz tem que ter um firme fundamento. Porque há muitas espécies de luz, até nesta igreja temos várias fontes de luz. E a luz que Deus quer que seja divulgada à humanidade, no período em que nós vivemos, tem de ser fundada na palavra de Deus. E para isso, vamos imediatamente abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60. Deixar que todos encontrem que é importante para nós seguirmos a palavra do Senhor Jesus esta manhã. 60, e passamos a ler logo no verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levantam em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos teus braços. Irmãos, não sei quando se lembram, porque também eu esqueço-me tanta coisa, mas nos últimos 3, 4 anos, toda a vez que eu tenho levantado perante a igreja, eu tenho lido esta passagem. Porque eu acredito que esta igreja se aplica à nossa igreja. Não quero menosprezar qualquer que seja organização religiosa, porque Deus tem uma mensagem para eles. Mas esta manhã eu me queria concentrar novamente na mensagem que Deus tem para esta igreja. E agora mais do que nunca, Deus quer que a nossa luz brilhe e que não seja ofuscada por qualquer embaraço, para que o mundo venha, para que o mundo veja que Jesus oferece a solução de salvação, a solução de saída aqui deste sofrimento. Na nossa pequena igreja temos tanta gente que está sofrendo. Jesus quer nos vir buscar. Mas Ele talvez está à minha espera para que eu deixe minha luz difusar, para que outros venham e aceitem a salvação. Vamos ver se isto funciona.
trabalhou para quem se não trabalha para mim? Talvez não temos tempo de ler as passagens bíblicas esta manhã, mas se quiserem confirmar, naquela passagem que nós vemos no ecrã, Jesus orou mais ou menos da seguinte maneira: Pai, eu oro por estes, mas não só por estes, mas por aqueles que me vão conhecer, para que todos sejam um. O que é que Cristo queria dizer com isto? Vamos, tu achas? O tempo está passando e o Hamilton disse que eu posso pregar a hora que quiser, mas meio-dia vocês vão embora. O que é que Jesus queria dizer com isto, irmãos? Que a união é importante na sua igreja. Que a união é importante no seu povo. Mas, infelizmente, nós vemos que a igreja cristã está dividida em milhares e milhares de religiões. Uma coisa podemos assumir: alguns estão certos e alguns estão errados. E não compete a mim julgar quem está certo ou está errado, mas sim a palavra de Deus. Recentemente, e sei que alguns de vocês viram um vídeo de líderes cristãos apelando para que as igrejas cristãs se unam. Foi um vídeo muito emocionante, muito interessante. Quem se lembra qual era a base da união? Quantos viram? Era o amor. O amor é uma coisa muito linda, não é? Paz e amor. E o que é que esse vídeo falava sobre a doutrina? Está lá escrito. A resposta está lá no quadro. Deus, não se preocupem com a doutrina, porque Deus vai corrigir tudo. Então, como cristãos, nós precisamos de... A Bíblia diz: provai todos os espíritos. E à luz da Bíblia, nós precisamos de fazer isso. Porque algumas pessoas assumem que a doutrina não é importante. O que mais importante é o amor. O mais importante é o facto que Jesus salva. Deus seja louvado por isso. Mas vamos ver se a doutrina não tem importância, segundo a Bíblia. E nós temos que... A doutrina não é importante, mas não salva. Quem salva é Jesus, não é? Unidos sobre quê? É importante que os cristãos fossem unidos. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 20. Alguém encontrou para ler para nós, por favor. Sobre que é que o seu povo deve ser unido? Fundamento de quem? Onde se encontram os apóstolos e os profetas, irmãos? Na Bíblia. No Novo Testamento somente ou no Novo e no Velho? No Novo e no Velho. Porque no princípio da era cristã, a única Bíblia que existia era o Velho Testamento. Portanto, Jesus aqui inspirou o apóstolo Paulo a fazer esta afirmação, que a sua igreja deveria ser edificada sobre o amor, sim. Não estou dizendo que não, mas também sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra do Senhor. Portanto, muito importante nós tentarmos não ser emocionais, mas decidir com um fundamento bíblico, porque isso é muito importante. Satanás não quer que nós nos salvemos. Satanás não quer que ninguém no mundo se salve. Por isso ele traz tanta confusão sobre os temas bíblicos, para confundir o povo de Deus e para destruir tantos quanto possível.
Vamos ver esta passagem porque é importante. Apocalipse 12, 1. O último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Temos que andar rapidamente. Vi-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Este verso é um verso extremamente simbólico, mas para os estudantes da Bíblia, eu não tenho tempo, nós não temos tempo esta manhã para provar todas as afirmações que vou fazer, mas é bíblico afirmar que a igreja na Bíblia é simbolizada por uma mulher pura. Assim como a igreja falsa, a igreja que apostatou, e eu não estou dizendo quem é nem quem não é, estou dizendo que a Bíblia assim o menciona, é simbolizada por uma mulher impura. A igreja de Deus é mencionada, ilustrada como sendo uma mulher pura, com o sol, vestida do sol. Jesus é o sol da justiça, é a fonte da sua palavra. E é interessante que a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. A lua aqui simboliza a palavra de Deus, a Bíblia. É importante que a igreja de Deus tenha esses fundamentos, essas características. Vestida de Cristo, fundada sobre a sua palavra, para que seja uma igreja pura e para que seja uma igreja preparada para se encontrar com Cristo, que esperamos que em breve volta. Notem, Jesus falou nesta passagem e em muitas outras que, se possível, os erros de Satanás seriam tão próximos da verdade, seriam tão parecidos com a verdade bíblica, aliás, teriam talvez 90% ou 99% de base bíblica, que quase enganariam as pessoas que se iriam salvar. Tão próximo é da verdade. Isaías 8:20 diz lá, uma passagem muito importante: a lei, não vou ler que não temos tempo, a lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão a Cristo, nunca chegarão a ser salvos. Se não falarem segundo esta palavra. Agora, devo fazer um parênteses e dizer que Deus não toma em conta os tempos de ignorância. Está a falar à luz que é disponível ao mundo e o mundo rejeita. É importante que a igreja de Deus tenha estas bases importantes. E isso, esta confusão, este apelos emocionais que se veem hoje para que haja amor, muito importante. Se não há amor entre os irmãos, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Se não há amor, se não há união, isso divide. Mas não é o único fundamento. Como já vimos, um fundamento importante é amor, mas também é a palavra de Deus, é baseado na palavra de Deus. E esta confusão de doutrinas, faz com que o povo seja abalado, com que os cristãos sejam sacudidos. Jesus falou, e o João, há tempos, muito amavelmente nos lembrou e nos avisou que quando entram estas confusões no mundo cristão, isto cria confusão, as pessoas ficam abaladas e são sacudidas. E quem não está firme, quando alguém é sacudido pelo vento, o que acontece? Cai. É importante estar baseado sobre a palavra de Deus para não cairmos. É importante ter um relacionamento com Cristo constante para não cairmos. A Bíblia nos fala também, e vamos abrir esta passagem que é muito importante, em Mateus capítulo 7. Talvez não tenhamos tempo de ver as passagens todas, mas esta é muito importante. Mateus capítulo 7, no Novo Testamento, no capítulo 7, e no verso 21, vamos ter que ler e seguir: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
O que é que isto quer dizer, irmãos? Queridos amigos? Nem todo o que se diz cristão, e eu não estou dizendo que eu sou, eu queria parar aqui, eu estou aqui, mas não sou perfeito. Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a apresentar é a palavra, é a vontade de Deus. Mas o que Jesus está aqui a dizer, nem tudo aquilo que diz que é cristão me serve. Não sou eu que estou a dizer, foi o próprio Cristo que falou. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que quer, que faz a vontade de quem? Como é que nós sabemos a vontade de Deus? Deus vai falar individualmente a cada um, às vezes fala. Como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Se não estudarmos a sua palavra. Se não é baseado a nossa fé em sua palavra. Daí a importância que a Igreja Adventista dá ao estudo da palavra de Deus. Para que a nossa fé, para que a nossa crença, para que a nossa esperança seja baseada num fundamento firme. E nos momentos difíceis da tempestade, nós possamos nos encontrar de pé como aquela igreja do Apocalipse. Muitos naquele dia iam dizer isto, falando do tempo do fim, quando Jesus regressar. Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Isto é uma coisa séria, irmãos. Quantas vezes nós somos tentados a acreditar, a basear nossa fé em milagres? É importante, Jesus faz milagres. O povo de Deus, através do poder de Cristo, faz milagres. Mas aqui o que a Bíblia está a dizer é que muitos anciãos fazem milagres. E Jesus disse, não vos conheço. Porquê? Porque anterior ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade, aquele que está baseado, que apresenta a Cristo, que prega a Cristo, baseado em sua palavra. Aí está a diferença. Isto é muito importante. E no Apocalipse, nós vamos lá no capítulo 13, diz lá que em nome de Cristo, até fogo faz cair do céu o inimigo, através do seu filho. E gostaria de dizer que na Bíblia o Espírito Santo também é simbolizado pelo fogo. Mas vamos ver o que Deus tem mais para nós esta manhã. Por que vem a sacudidura? Quando vier a sacudidura através da introdução de quê? Teorias falsas. O povo não sabe que direção tomar. Leitores superficiais, sem âncora firme, serão como as areias movediças. Um livro inspirado, acredito, Testemunhos para Ministros, página 204. Irmãos, como está o nosso estudo? É superficial ou estamos cavando fundo? Mas alguns podem pensar, com certeza não. A Igreja Adventista isso não acontece. Nós temos internet. Nós temos iPhone, YouPhones, MyPhone. Este pequeno telefone tem 2 Bíblias aqui. Tem os livros que nós chamamos o Espírito de Profecia neste. Nós temos toda a informação aos nossos dedos. Nós temos possibilidade de ir na internet, muita coisa má também, mas de ver um Evangelho. Tudo à nossa disposição. Como é que é possível enganar um povo como o povo adventista que historicamente era conhecido como o povo que estudava mais a Bíblia? E eu falei era. Não sei como está agora. Será possível? Irmãos, sabem o que é que me preocupa? Não é pessoas que não têm fundamento bíblico dizer que a doutrina não é importante, que Deus vai corrigir tudo quando chegarmos lá acima. Me preocupa quando adventistas do 7º dia dizem, afirmam ou implicam isto, que a doutrina não é importante. Porque a doutrina não é importante se não nos salva. A doutrina não salva ninguém, quem salva é Cristo, mas um conceito errado da doutrina me dá um conceito errado do plano da salvação e do caminho que Deus tem traçado para mim. Jesus divulgou assim o seu plano, baseado em sua palavra. Eu salvei-te.
paguei tudo na cruz. Nós não podemos fazer nada que nos dê direito à salvação. Nós não temos acesso à salvação a não ser pelo sacrifício do nosso amado Jesus Cristo. Mas se nós não assumimos um compromisso, porque Jesus disse aquele que quer seguir, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, nós precisamos de seguir a Cristo. Não de seguir os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios intuitos. E isso que às vezes a confusão que eu noto entre o nosso povo é isso. Jesus me salvou e eu não preciso fazer mais nada. Jesus salvou. Nada do que eu vou repetir para que não seja mal interpretado. Jesus me salvou. Mas eu assumo um compromisso. E como resultado de gratidão pela sua salvação, eu faço uma decisão de seguir. Não significa que eu nunca vou cair, porque nós vivemos num mundo imperfeito. Mas significa que eu assumi a responsabilidade de seguir a sua palavra, de acordo com a sua graça. E é esse o plano que Deus tem para cada um de nós. Como é que é possível confundir a igreja adventista? Leem estas palavras e vamos talvez passar um pouco vendo como. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição que uma grande reforma ocorreria entre os adventistas do sétimo dia e que esta reforma consistiria em colocar de lado as doutrinas que são os pilares da nossa fé. Irmãos, eu não quero que me respondam, mas quais são os pilares da nossa fé? Pensem bem. Os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria passou à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada, livros de uma nova ordem seriam escritos, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores deste novo sistema iriam às cidades, fariam a obra maravilhosa. O sábado, claro, teria pouca importância. Special Testimony Series B. Escrevi mal. Should be Series B. Número 2, ali a referência para quem quiser ver. Irmãos, nós temos um trabalho a fazer. Levar o Evangelho a quem não conhece Jesus ainda. Jesus nos falou como. Jesus nos instruiu o que precisamos de fazer. Notem que eu não estou dizendo que este sistema de Satanás teve sucesso, mas também não estou dizendo que não. Porque em alguns setores eu acho que teve muito sucesso. E eu não vou me alongar muito sobre o assunto, mas perguntem a vós mesmos, antes de nós perguntarmos a nós mesmos, o que significa esta filosofia intelectual? Sabem o que eu entendo? E eu li um pedacinho de comentários sobre esta passagem. No princípio, Adão e Eva foram criados perfeitamente. O computador deles era wired para servir a Deus. Com a escolha de servir ou não. Não tinha tendência para o mal. E por causa dessa filosofia intelectual, porque Satanás veio e usou a palavra de Deus e deu uma voltinha e fez com que Adão e Eva pecassem. O raciocínio era, mas se tu fizeres assim, eu sei que Deus falou para não fazer assim, mas se tu fizeres assim, tu vais ficar mais perto de Deus. Se tu adorares desta maneira, vais ficar mais perto de Deus. E Eva foi na história e Adão foi na história. Caim, da mesma maneira, Deus tinha falado, tu me oferecerão um sacrifício do rebanho. Mas Caim era agricultor. E ele pensou, bem, eu não tenho rebanhos, o meu irmão tem rebanho, ele que oferece a ovelha, eu vou oferecer o meu melhor e Deus não vai rejeitar. Filosofia intelectual. É torcer uma afirmação certa, simples, que a palavra de Deus, que as palavras inspiradas de Deus nos ensinam e dar a volta e dizer, não é bem assim. Agora não. Agora é diferente, agora fazemos assim. Não interessa os conselhos que Deus nos deu sobre os nossos princípios de vida. Nós vivemos no século XXI. Mas agora podemos sair à sexta-feira à noite e ir a todos os lados. Não há problema. O que conta é o amor de Cristo no coração. Quantas vezes eu lamento ter escutado estas palavras, ou, se não escutado, serem implicadas. Irmãos, e agora vamos pensar. Está tudo claro sobre os valores
adventistas que Deus passou para a sua igreja? Estás claros? Ou há confusão, incerteza, salvação pela fé, estilo de vida, princípios de saúde, o sábado? Muita gente pensa que nós adventistas só falamos no sábado. E esta manhã falamos no sábado. E eu estou falando no sábado porque já tinha em mente. É porque Satanás fez com que a maioria do mundo cristão esquecesse o santo dia. E não tenho tempo, já vou dizer esta tarde, não tenho tempo hoje para demonstrar que Satanás odeia o sábado, porque é um ponto de referência. O sábado é doutrina. Vocês estão a ver porque que o diabo não quer que a gente se preocupe com doutrina. Porque o sábado é um ponto doutrinário. É um ponto de fé, de aceitar a palavra simples de Deus e de não usar argumentos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas mesmo nós adventistas às vezes estamos confundidos sobre como se guarda o sábado ou não. E nós não gostamos, por costume, dizer não se faz isto, não faz aquilo, porque temos medo de ficar como os fariseus. Mas sabem o que acontece? Às vezes não falamos. Aqui na Austrália, não sei quantos conhecem o ditado: Don't throw the water, the baby out of the bath water. Por outras palavras, estamos lavando o bebê, a água está suja, jogamos água e bebê e tudo. Nós não vamos confundir. Eu não quero ser como o fariseu. E nós fazemos coisas ao contrário, mas temos medo de dizer que a sexta-feira começa o sábado, que é sagrado. Que o sábado deve ser um dia diferente, um dia alegre, um dia dedicado a Deus, um dia dedicado para o nosso bem, fazendo as coisas de Deus. E não compramos nem vendemos ao sábado. Mas agora eu esqueci-me de comprar gasolina hoje outra vez. Irmãos, a não ser que haja emergência. Onde está o nosso conceito? Ou temos medo de ser como os fariseus e jogamos o bebê com a água? Os agentes do inimigo. Não consigo ler ali, os meus olhos já não me ajudam. Os agentes do inimigo estão trabalhando mais e mais para prevalecerem contra a verdade. Eu não escolhi esta passagem para justificar. Vocês já conhecem da maneira que eu falo. Há muitos anos vocês já me conhecem. Esta manhã eu acho que a gente chegou à conclusão que o Hamilton e eu, a minha esposa, somos os mais velhos aqui nesta igreja. Isto não se fala a ninguém. Vocês já me conhecem como... Porquê? Por passagens como esta. Os agentes do inimigo estão trabalhando mais e mais para prevalecerem contra a verdade. Onde estão os fiéis guardadores dos rebanhos de Deus? Onde estão os seus atalaias? Os atalaias são os vigias que ficam sobre as cidades vendo se vem o inimigo. Onde estão? Estão eles na alta torre dando o sinal de aviso de perigo? Ou estão deixando o perigo passar sem o notarem? Special Testimonies, série B, número 2, página 1. Por que eu repito? Eu tenho tido uma preocupação nos últimos anos, irmãos, de dar uma série de meditações deste tipo, porque tenho-me preocupado, porque em alguns setores adventistas nós estamos perdendo nossa identificação. Nós não somos perfeitos. O inimigo não quer que nós saibamos estas coisas. Ele não gosta disso. E tenho-me preocupado para que a nossa igreja, não que seja especial, não que seja perfeito, estou repetindo isto, mas eu tenho-me preocupado para que a nossa igreja não perca a sua identificação com os princípios que Deus estabeleceu. Deus não mandou a igreja fazer uma coisa no princípio e agora mudou de ideias. Deus não é como nós. O que Deus falou para não fazer, não beber, não frequentar no passado, continua em vigor. Mas nós, com o nosso raciocínio intelectual, anulamos a palavra de Deus. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que
que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não têm molde, não são de molde. A unir o rebanho e santificar a alma, Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Como é que nós vamos, ou pelos mais de idade, já têm mais experiência, como é que nós vamos fortalecer a igreja? Como é que nós vamos transmitir a certeza, a esperança que Jesus logo vem, o caminho a seguir? Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para quê? Esclarecer o passado, movimento adventista, e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto. São os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Primeiros escritos, página 63. Eu não trouxe esta passagem para justificar a minha posição, irmãos. Eu trouxe esta passagem para que a igreja veja o que Deus requer de nós. Mas ao mesmo tempo vocês entendem o que é a minha preocupação. Estamos bem claros nos nossos assuntos pilares, no fundamento. Eu gostaria de dizer que sim, irmãos, mas eu temo que em alguns setores nós não estamos. Temos de ser honestos, temos que fazer uma introspectiva para nós mesmos e ver que há qualquer coisa que pela sua graça Deus quer nos levar à vida eterna. Esta é a igreja de Deus, eu acredito. Como eu disse no princípio, Deus tem o seu povo em todas as denominações. Mas esta manhã eu estou falando para o povo de Deus. Para as outras denominações, Deus tem uma mensagem. Isso encontra-se em Apocalipse, capítulo 18. Deus tem o seu povo. Mas Deus tem um trabalho especial para ser feito por nós. Para que nós possamos viver. Para que Cristo seja rei em nossa vida. Para que Ele seja verdadeiro. Para que outros possam ver o amor de Cristo em nós. Nós precisamos destes assuntos. E se não é bem claro, há outras passagens que nos dizem que nós estamos em perigo. Mas eu sei que vocês têm isso em sua mente. Deixa eu ver. Ainda não chegamos lá, não é? Bom. O último slide fica para a próxima vez. Este estava assim. Apareceu. Irmãos, isto não significa nada. Isto significa uma responsabilidade daqueles que conhecem os princípios da Igreja de Deus. Minha mensagem para vós é esta. Não mais consintam ouvir um erro sem protestar contra a perversão da verdade. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Nos dê a certeza, nos dê a direção, nos dê a esperança e nos dê a certeza que em breve Cristo vem e vai ter um sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, usem o GPS divino, que é a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe.
está a vossa fé? Qual é o vosso fundamento? Pai que está no céu, entregamos mais uma vez nossas vidas em suas mãos. Nós somos fracos, pedimos força ao Senhor, que o Espírito Santo nos dirija. Que Jesus seja real em nossa vida. Possamos refletir a sua luz para outros. E que a alegria da salvação possa ser gozada por nós e passada a outros. Abençoa esta igreja. Abençoa os líderes, o pastor e sua família, os anciãos, os diáconos, todos os oficiais, para que em breve nos possamos reunir na pátria celeste, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus.